A Igreja Vida tem uma frase que nos define: filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Amém, irmãos? Então vamos lá. Efésios capítulo 4. Vamos ler de 1 ao 6. Um texto muito conhecido. Já falamos bastante, compartilhamos bastante esse texto aqui sobre a nossa identidade. Mas a partir da nossa identidade nós temos que também caminhar em maturidade. Amém, irmãos? Efésios 4, a partir do 1 até o 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Carta do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Paulo estava preso. Texto bem conhecido por nós, já compartilhamos. E aqui ele começa, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Na mesma página aqui da minha Bíblia, no primeiro verso do capítulo 13, ele fala assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo estava prisioneiro lá na cadeia, lá em Roma. Mas ele não fala que ele estava preso nessa cadeia, ele fala que ele era prisioneiro no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Ele era prisioneiro no chamado dele. O chamado que ele teve para manifestar a vida de Deus. Ele era prisioneiro. Tinha privação de algumas liberdades. Mas ele, nessa privação de liberdade, ele ainda podia evangelizar. Ele ainda podia ensinar. Ele podia escrever essa carta. E ele se referia a estar preso na sua vocação, no que ele era. Quem que ele era, irmãos? Ele era filho de Deus. E ele tinha um chamado a manifestar a própria vida de Deus. E nisto ele era prisioneiro. Nós podemos olhar para a vida dele e pensar: ele estava preso, que dificuldade. Poderia ter outras pessoas para pregar, para evangelizar, mas ele, mesmo prisioneiro, ele exercia a vocação a que ele foi chamado. E ele escreve para a igreja. Ele escreve para a igreja que estava em Éfeso. Vou voltar aqui um pouquinho no capítulo 1. Ele fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. E eu quero falar, meus irmãos, que ele está escrevendo aos santos que vivem aqui na Igreja Vida. Amém, irmãos? Ele escreve esse texto aqui num contexto histórico, talvez muito semelhante ao tempo que nós vivemos hoje. Éfeso estava sobre o domínio do Império Romano, tinha problemas sociais e políticos pertinentes a uma cidade grande sob dominação, desigualdade social, pobreza, políticos que olhavam só para si mesmo. E tinha lá, ele estava, nessa época, Roma era liderada por um imperador chamado Nero. E Nero, Nero, Cláudio, César, Augusto, Germânico. Ele reinou por 14 anos. Ele morreu com 30 anos. Então, se ele reinou por 14, ele estava ainda adolescente quando ele começou. E ele foi conhecido, meus amados, porque ele era um imperador tirânico, perseguiu muito os cristãos, mas também era conhecido pela sua excentricidade. Amados, pasmem, os romanos gostavam dele. Se a gente for olhar a história, ele foi um dominador, né, muito cruel. Mas o povo gostava do que ele fazia, meus irmãos. E é nesse contexto
numa sociedade lá pervertida lá por esses valores, é que Paulo escreve para a igreja. Éfeso era uma cidade que tinha o contexto social e político pervertido. Já reparti com os irmãos algumas vezes aqui que eles adoravam a deusa Diana, que era a deusa do sexo, a deusa da fertilidade. Uma sociedade, então, meus irmãos, de valores distorcidos, valores, um contexto social, meus irmãos, muito similar ao nosso tempo, de valores distorcidos, onde o centro era o homem. E as coisas eram, os valores caminhavam para isso, para valorizar o homem e para o homem alcançar o que ele achava que precisava. Então, Paulo escreve nesse contexto, ele escreve a igreja, orientando a igreja como que deveria ser o relacionamento, a busca do conhecimento de Deus. Não era, ele queria orientar a igreja não como o saber, como uma coisa teórica, mas em busca da própria vida, da própria essência, da revelação de Deus na vida da igreja. E também ele orientava a igreja para promover a unidade. E alertava a igreja também sobre o engano de falsas doutrinas, falsos ensinos, que levavam o homem em busca das suas conquistas e deixavam Deus, o Deus aquele que pode te abençoar e pode te prover. Parecido com os tempos de hoje, irmãos? Voltando aqui no capítulo 1, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, diz assim: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, já tem nos abençoado, amém, irmãos? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais de Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, irmãos. Então, meus irmãos, Paulo aqui no início da carta para a igreja, ele já fala para a igreja quem a igreja é, o que ela já é em Jesus. Ela já foi abençoada, ela já foi escolhida, ela já foi predestinada para o louvor e para a sua graça, no qual nós temos a redenção e a remissão, pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Amém, irmãos? Então nós já somos isso, irmãos. Já somos salvos, já somos redimidos. E agora, meus irmãos, mas e aqui? A partir disso, o que devemos fazer? Tá bom, então, somos salvos e pronto? Amém? É só isso? É só isso que você foi chamado para ser salvo? Ser salvo, então, é um privilégio, é uma regalia, uma prerrogativa. Você já está salvo, amém, irmãos? E aí, irmãos, mas isso, você estando salvo, meus irmãos, agora você vai ter responsabilidades. Privilégio, então, meus irmãos, é uma regalia, é uma prerrogativa, uma condição atribuída a um indivíduo ou a um grupo, por merecimento ou por posição. Marcelo, você está aqui por merecimento? Glória a Deus. Não, nós estamos aqui por posição, porque nós somos filhos, amém, irmãos? Eu não merecia estar aqui, mas um dia, de alguma forma, Deus me encontrou. Deus deixou-se ser encontrado por mim. E é claro que teve ali pessoas que me abençoaram, que me acolheram, que me levaram a experimentar dessa graça e depois disso me mostrar a responsabilidade disso, irmãos. E o que é responsabilidade? Responsabilidade, meus irmãos, é o dever que nós temos de arcar com as consequências do nosso próprio comportamento, daquilo que nós recebemos, do nosso próprio comportamento e até de outras pessoas. Isso é responsabilidade. É o dever ou a obrigação de lidar com o controle de algo que nos foi atribuído. E aí, meus irmãos, vocês querem ficar só no privilégio? A má notícia é que é uma escadinha que você vai subir, irmãos. Amém? Porque essa escadinha vai nos levar à maturidade. Por isso que Paulo escreve para a igreja, ele exortava a igreja, lembrava a igreja do que ela já tinha recebido, e agora ele vai mostrar à igreja o que ela tinha que fazer. O que vocês são? Nós somos filhos. Amém, irmãos? Filhos. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder. Olha para o seu irmão do lado e fala: poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem. Fala para o seu irmão do lado: os que creem. Fala de novo, irmão. No seu nome. Irmãos, então, meus irmãos, nós cremos em Jesus, amém? Então nós somos filhos. A partir disso, então, nós temos o privilégio de sermos filhos, mas nós temos o poder. E isso vem trazer a nós as responsabilidades. Paulo, irmãos, era conhecido como um homem de Deus. E isso, muito mais que privilégio, irmãos, gerou responsabilidade. Ele tinha o privilégio de ser filho, mas ele tinha a responsabilidade de ensinar as igrejas a andar no caminho. Ele rogava para a igreja, né? Rogo-vos, pois, irmãos, foi o começo do versículo do capítulo 4 que eu li. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, amados, rogo-vos eu, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Andar de modo digno da vocação a que foste chamado. Meus irmãos, alguns privilégios, né, precisam ser conquistados, fruto do nosso esforço. Alguns privilégios, meus irmãos, você tem que se esforçar, você tem que levantar cedo, você tem que estudar. Mas, amados, outros não. Ser filho é um privilégio que você basta crer. Se você crer, você vai ser filho. Mas você tem que crer. Você é filho de Deus, irmãos? Aos que o receberam, creram em seu nome, Deus deu-lhes o poder. Privilégio que gera responsabilidade. Somos filhos, podemos congregar aqui como irmãos, temos o privilégio, né, de sermos igreja, mas, amados, não fica nisso. Esse privilégio gera responsabilidades que nós temos que assumir, porque nós temos que caminhar à maturidade. Nós não podemos tomar leitinho o tempo inteiro, apesar de que alguns gostam. Mas, irmãos, nós somos chamados à maturidade, a caminhar crendo na palavra, que é a palavra, tomar posse de muitas coisas que já estão disponíveis para nós, o poder que fala aqui na palavra, para que onde nós estivermos, seja impactado pela vida de Deus. Paulo, apesar de preso, ele causou grande impacto lá. Os carcereiros convertiam, meus irmãos. Veja bem a manifestação do amor e do poder de Deus através da vida dele. E esse poder, meus irmãos, está em nós. Mas é nossa responsabilidade manifestar o que nós somos. Filhos de Deus pela obediência à palavra. E aí, irmãos, eu preciso que nós possamos assim refletir um pouco. As pessoas que se relacionam conosco sabem que você é cristão? Elas sabem por que você fala ou é através das suas atitudes? Eu vou falar por mim, meus irmãos. O fato é que eu quero fazer a vontade de Deus. Mas claro que muitas vezes eu mesmo não dou conta. Mas eu preciso da igreja para me exortar, me auxiliar, me ajudar, me amar de tal forma que eu consiga manifestar o amor de Deus. Eu recebo a palavra, recebo o ensinamento, sou exortado, sou corrigido. E nós somos assim aqui, amém, irmãos? Apesar que pelos nossos temperamentos, muitas vezes nós não gostamos, né? Quando pegam no nosso pé, quando pisam no nosso carro lá, será que falou foi para mim aquela pregação? Irmãos, mas é Deus falando com você através da palavra. E, amados, nós não podemos condicionar a nossa obediência, a nossa adoração a um sentimento, meus irmãos. Hoje eu estou bem, então eu vou adorar, eu vou falar de Deus. As pessoas precisam saber de Deus é maravilhoso, Deus é também abençoado. Se fosse assim, meus irmãos, Paulo não escreveria a carta. Ele estava preso. É a circunstância que vai definir a sua adoração. Somos agradecidos a Deus quando recebemos bênçãos, não é, irmãos? Amém? Recebemos, precisamos. Privilégio de ser filho, meus irmãos. Mas aí, muitas vezes, apesar de termos esse privilégio de sermos filhos e recebermos bênçãos, nós declinamos da nossa responsabilidade. Declinamos das nossas atribuições de pertencer. Paulo escreve nessa carta aqui, ele escreve à igreja de Éfeso, uma igreja que vivia uma situação naquele tempo de violência, de desigualdade, de injustiça. Irmãos, isso é contemporâneo. Se nós formos avaliar pelas notícias que tem aí,
Nós vivemos nesse tempo de corrupção, de injustiça, de desigualdade social, de violência. Amados, o Império Romano naquela época não era diferente do Império Goiano de hoje. Não vou falar que são todos, mas os políticos, eles estão mais preocupados com o quê? Amados, mas presta atenção, reflita sobre isso. Muitas vezes nós, como população, como povo, não estou falando da população de modo geral, muitas vezes a população reflete o político, porque nós reclamamos do político, mas muitas vezes nós gerenciamos as coisas em nosso favor, queremos as coisas para nós, as benfeitorias para nós. É claro que pagamos impostos, os políticos estão aí para gerenciar isso, para legislar sobre isso, mas muitas vezes, meus irmãos, nós somos reflexos deles, ou eles são nosso reflexo. Uma população que reclama, uma população que culpa, um povo que busca o proveito próprio. Mas, irmãos, nós somos o quê? Filhos, irmãos. Nós somos filhos de Deus, e nós estamos nesse mundo, era para impactar essa nação. Era para as pessoas verem em nós a própria vida de Deus. Paulo, naquela época, Paulo tinha o poder de Deus, amém, irmãos? Nós também temos, amém? Paulo podia então, né, aquela sociedade corrupta lá, ele prisioneiro lá, e ele podia lá, no sentimento dele, querer aplicar a justiça. Ele então podia orar para Deus aniquilar, abrir, quebrar as cadeias, destruir a prisão, e ele ficar liberto. E ele fez isso, irmãos? Não fez. Ele podia fazer orações lá, ufanistas lá, que Deus vinha e, como nós já cantamos aqui, podia rasgar o céu, trazer fogo do céu e matar os adoradores de Baal, como no Velho Testamento. Mas o poder que tinha nele para transformar aquele tempo era o amor e a misericórdia de Deus. E é esse poder que nós somos, meus amados. E aí ele pede à igreja, Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Aí, meus irmãos, ele começa a ensinar aqui, olha aqui, meus irmãos, com toda humildade e mansidão. Eu gosto muito de exemplos práticos. Eu gosto muito de ir na padaria e ser bem atendido. Quem não gosta? E o dia que a moça demora a te chamar para te atender, ela está lá, fazendo continha lá e não te chama. E quando você vai no supermercado, irmãos, aí tem lá uma pessoa lá assim, né? Você entra na fila, aí vem a pessoa que está acompanhando com um carrinho cheio de compras. Você fala, você está lá com pressa. O que você pensa, irmãos? Irmãos, o que é paciência? Não, desculpa, irmãos. O que é humildade? Com toda a humildade e mansidão. O que é humildade, meus irmãos? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Mas o que é que Paulo está falando para a igreja sobre essa humildade de Jesus? Há vários textos na Bíblia que falam sobre humildade. E todas elas têm promessas. Provérbios 18:12 diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra, vai a humildade. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, no versículo 3, fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E também lá fala de mansidão, no versículo 5 fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, é uma exortação para a igreja manifestar a vida de Deus. Humildade e mansidão. Humilde, meus irmãos, é aquele que age sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Não se coloca nem se acha melhor do que os outros. Humildade, meus irmãos, é dependência de Deus. Mansidão, meus irmãos, é brandura, suavidade, expressar-se com paciência e doçura, submissão a Deus, rejeitando a violência. Irmãos, o Leandro colocou umas placas aí em volta
para a comunidade de volta não jogar lixo. E aí, eu pergunto, essas placas adiantaram? Não, continuam jogando lixo ali. A vontade que eu tinha, eu fico aqui, né, eu venho cá lá dia de sexta-feira para lavar esse local, e eu fico olhando para ver se vem alguém jogar lixo. Deus fala, o Elvis não está preparado. Aí eu não vejo ninguém jogar o lixo aqui. Porque o meu sentimento, irmãos, era de fazer justiça. A pessoa, eu vejo alguém jogando lixo aqui, eu saio lá correndo, que vocês me conhecem, que eu saio correndo para as coisas, que eu sou apressado. Aí eu vou lá discutir. Será que Deus quer isso de mim? Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Os irmãos vão me chamar um dia aí no sábado, eu vou vir aqui e vou ajudar a catar o lixo e colocar, embalar para a coleta. É isso que eu vou fazer. O dia que eu pegar alguém em flagrante, Deus vai me usar. Eu vou falar para a pessoa que não é certo, mas eu vou ter amor e misericórdia. Nesse dia eu vou estar preparado, amém, irmãos? Enquanto isso, alguém vai estar preparado antes de mim para conversar sobre isso. Eu acho engraçado, meu irmão, que nós achamos que podemos resolver as coisas, meus irmãos. Mas olha, nós não podemos resolver as coisas. É Deus que pode resolver, irmãos. Deus resolve, sabe que jeito? Não é mudando as circunstâncias, não, é mudando meu coração primeiro. Ele muda meu coração, aí eu vou manifestar a vida de Deus. E a vida de Deus é humildade, é mansidão, é longanimidade. Longanimidade, meus irmãos, é a generosidade, a virtude de suportar com firmeza uma contrariedade, uma firmeza em Deus, com o poder que Ele já te deu. E a palavra continua, suportando-vos uns aos outros. Não é suportar aqui, meus irmãos, não é de aturar, não, meus irmãos. Suportar é de amparar, é de ajudar, é ser apoio. O que diz no versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, o que é esforçar? Então, meus irmãos, fazer todo o possível. Algumas versões vão falar, faça todo o possível. Se esforçando, meus irmãos, como fala no versículo, em preservar a unidade, é responsabilidade desse privilégio que nós temos de sermos filhos. Somos um só corpo, um só espírito, temos diferenças, né, pois as nossas experiências são diferentes. Por isso, meus irmãos, devemos nos esforçar pela unidade, irmãos, porque há um só cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Então, meus irmãos, o cabeça não é o Elvis, não é o Marcelo, não é o Mário. O cabeça é Cristo. O esforço, meus irmãos, é deixar Deus agir em nós e através de nós. Todo mundo gosta de privilégio, né, Simone? Privilégio é bom. Mas privilégio, meus irmãos, vem com responsabilidade. Como a gente vai administrar essa maneira? Humildade, mansidão, longanimidade, preservar a unidade do Espírito nesse tempo, meus irmãos. Como administramos isso nesse meio a esse mundo cheio de atrativos, cheio de coisas que contaminam, cheio de coisas que nós achamos que são necessárias, mas muitas vezes são desnecessárias, vão preencher nosso tempo, tomar nosso tempo. Amados, vão nos levar a discussões desnecessárias. Nesse tempo, está se aproximando aí o tempo de política, o que nós vemos muitas vezes aí, né, dando ênfase, sendo dada ênfase na TV, são discussões desnecessárias, discussões ideológicas desnecessárias, meu, com sinceridade. E aí, meus irmãos, o que nós fazemos? Nós nos deixamos contaminar com esse tempo? Vocês falam assim, não. Qual que é a resposta? Não. Mas, amados, muitas vezes nós declinamos dessa responsabilidade de exercer a manifestação do amor de Deus. Nós declinamos da nossa responsabilidade. Manifestamos a vida de Deus quando nos convém. Todo mundo pode ter uma posição política. Como cidadão, precisamos ter. Mas, amados, você deve caminhar de acordo com a vocação a que você foi chamado. Antes de ter uma ideologia, você é filho. Amém? Antes das ideologias, você é filho. E é isso que devia nos levar. É claro que nós temos experiências, nós temos
uma história que nos levou a formar uma ideia de algumas coisas. Mas, amados, o Evangelho vem para construir a vida de Deus em você. O problema, meus amados, é quando a gente coloca essas coisas do mundo à frente da nossa vocação. Com sinceridade, irmãos. Em alguns lugares nós somos conhecidos pelo que nós pensamos ideologicamente, mas não pela nossa vida em Deus. Irmãos, nosso poder, ou a falta dele, irmãos, está na realidade da presença de Deus em nós. Pergunte a si mesmo, irmãos. Falamos aqui, antes de ler a palavra, o nosso lema: filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Mas nós vivemos assim o tempo inteiro, no trabalho, na escola, na comunidade, na família. As pessoas experimentam da vida do Pai que nós temos? Ou você é uma pessoa diferente para cada ocasião, conforme a circunstância? Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. A nossa vocação é ser Jesus para as pessoas que nós conhecemos, ou das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Eu vou expor a minha esposa, que a minha esposa tem hora que eu brinco com ela, que eu falo que ela vai ser política. Porque aí lá tem o rapaz lá que faz a faxina no prédio, ela: olha, você estava sumido, o que aconteceu? Aí o cara, não, eu estava de férias. E eu, antes de ela falar isso pro cara, ele abriu a lixeira para mim, eu pus o lixo lá e falei obrigado. Não estava nem sabendo. Isso, meus irmãos, é um dom que Deus deu para ela. Qual o dom que Deus te deu? Você tem vergonha de exercer o dom que Deus te deu? Deus te deu vida, a própria vida dele, para você ser bênção, para você ser referência. Você foi criado para isso, meus irmãos. No trabalho, na família, na política, no namoro. Eu pergunto, você é capaz de morrer para si mesmo em favor do outro? A sua vontade prevalece ou é a vontade de Deus que prevalece? A nossa identidade é essa, filho de Deus. Mas infelizmente, amados, nós oscilamos muito, meus irmãos. E nós temos que avaliar isso. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias que enfrentamos, elas dificultam o nosso caminhar. Mas não devia ser assim. A gente já devia estar preparado. Porque a gente lê a vida de Paulo estava preparado. Não foi exigido de nós nenhuma situação tão impossível quanto a de Paulo. Nós temos todas as facilidades, nós temos meios sociais, nós temos meios de transporte, nós temos liberdade. É para nós refletirmos se a nossa vida cristã está de acordo com a vontade de Deus ou se está de acordo com os nossos sentimentos. Deveríamos, confiar na vontade de Deus e viver nessa vontade. Amém, irmãos? Se Paulo fosse se deixar guiar pela circunstância, nós não estaríamos aqui lendo essa carta, irmãos. Há somente um corpo e um só espírito, como também foi chamado, numa só esperança da sua vocação. E essa vocação, meus irmãos, eu quero te falar, é você ser Jesus para os outros. Eu não li aqui no início, mas no versículo 7 fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, irmãos. É o que eu falei sobre os dons. Já nos foi dado, já está em nós. A medida isso, meus amados, tira de nós qualquer desculpa para você falar: eu não dou conta de não responder ao seu chamado. Já nos foi concedido, meus irmãos. O que precisamos para cumprir o nosso chamado agora é crer e obedecer, irmãos. Obedecer. E, amados, poderia ser assim, eu já até falei isso aqui uma vez. Pastor vem cá, prega uma palavra, ministra na vida de vocês, e aí nós todos aqui saímos aqui obedientes. Era o sonho, Poderia ser assim. Mas, amados, precisa ocorrer uma transformação. Você precisa deixar Deus agir na sua vida. Você precisa declinar da sua vontade em favor da vontade de Deus. Precisa ocorrer uma transformação de dentro para fora, meus irmãos. O problema, muitas vezes, é que nós queremos escolher essa hora de declinar da nossa vontade, porque nós podemos perder privilégios, nós podemos perder lugar de honra. Não era mais fácil nós estarmos lá em casa, no ventilador, no ar-condicionado, escutando a palavra, mas estamos aqui hoje. Ou então no shopping, lanchando. Não era mais fácil, irmãos?
Era. Mas assim, trazendo para a nossa vida pessoal, é mais fácil eu ficar calado e passar despercebido do que criar uma disposição porque eu sou filho e criar constrangimento de emitir uma opinião. Onde as pessoas querem justiça, você emite opinião de amor, de bondade, de misericórdia. Ocorre isso todos os dias. Tanto de injustiça que tem nesse mundo, mas é todo mundo querendo justiça, querendo condenação. Mas Jesus veio trazer condenação para nós? Não. Então, meus irmãos, a vida de Deus que está em nós não pode levar condenação para as pessoas. Tem que levar amor e misericórdia, na esperança que essas pessoas sejam redimidas também, que elas experimentem de Deus através de nós, e que isso as abençoe de tal forma, igual eu fui abençoado um dia. Eu estava perdido, estava nas trevas, e fui chamado para a luz. No versículo 3 fala, esforçando-vos, procurando, fazendo todo esforço. Irmãos, é uma ação positiva, é uma intenção, é uma ação que segue a intenção, não é só a intenção. Você precisa ter vontade de deixar a sua vontade de lado, para que Deus seja conhecido. Deus é conhecido, meus irmãos, através da palavra, é conhecido através da comunhão dos santos, é conhecido através da vida dele que está em você, e você vai em direção do perdido. Andar do modo digno da vocação que nós somos chamados, meus amados, é isso, é viver como filhos que obedecem ao Pai. Então, meus irmãos, vamos viver de uma forma compatível com o que Deus já nos revelou, meus irmãos. Amém, irmãos? Podemos nos reunir, podemos mudar situações, mas é Deus que muda as pessoas. E Ele vai mudar através do nosso relacionamento com elas. E nós fomos chamados, meu irmão, para cumprir essa vocação, meus irmãos. Ser Jesus na vida das outras pessoas. Como eu li aqui no começo no capítulo 1 de Efésios, Ele já nos abençoou. Ele já nos escolheu, Ele já nos predestinou para vivermos segundo a sua vontade. Filhos do Pai, vivendo, fala alto, irmãos, filhos do Pai. Irmãos, quando eu falei de paciência, o pastor Martin tem ministrado Filipenses também fala de paciência. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Irmãos, isso vai contrário ao que o mundo pensa, onde você tem que prevalecer. A gente vive nesse tempo da política, Meu Deus, que isso? E em Filipenses, meus irmãos, vou encerrar aqui num versículo de Paulo exortando a igreja de Filipos. Versículo 15. Para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, onde? No meio de uma geração pervertida e corrupta. E o que você faz no meio de uma geração pervertida e corrupta? No qual resplandeceis como luzeiros do mundo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Irmãos, nós somos a luz do mundo, e nisso Deus é exaltado e glorificado. Amém?